Olá, amigo, telespectador, telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação quaresmal com um abraço neste momento que refletiremos juntos sobre a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhamos até o domingo passado, 14, na reflexão aqui do sábado, dia 13, no Pão da Palavra, era o sexto domingo do tempo comum. Aí nós lembrávamos assim, uma parada agora, porque o foco era a vida pública de Jesus lá na Galileia, na periferia das periferias. Porque a partir de quarta-feira nós entraremos num outro período, num outro momento de ciclo, e nós estamos no ciclo pascal, iniciando pela quaresma, né? Cada ciclo tem uma penitência, como teve o Advento, depois Natal. E agora nós estamos no momento quaresmal. Quaresma, ele vem mostrando assim que é um tempo original. Primeiro, quaresma vem de 40, do número 40. E nós vamos ter várias lembranças do que é o 40, o que significa para nós. Nós temos alianças neste tempo de hoje que nós vamos ver, começando hoje nesse evangelho, mas o 40 vai lembrar o Êxodo, 40 anos que os israelitas saíram do jugo, né, do povo do Egito, saíram no caminho pelo deserto em busca da terra prometida. Tem algo assim muito parecidos assim. E nós vamos lembrar que isso é um tempo de preparação para quê? Para a festa da Páscoa, para a celebração da vitória de Jesus sobre a vida. É um tempo de graça de 40 dias, olha o presente aí, 40 dias. Nós vamos esperar e agir confiante em Deus, que é o nosso parceiro, é o nosso aliado na luta para encontrar essa vida. A vida, não é essa vida não, a vida. E é tanto que Deus deu para nós, para a humanidade, o seu Filho Jesus, que veio, padeceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou. E vida nova para cada um de nós. Então, esse é um 40º dia chamado, muitos já participaram. A semana passada foi toda cheia de live diocesana, aqui da Diocese de Balsas, sobre a campanha da fraternidade, o que é esta campanha, por que é na quaresma, foi? Ontem foi a abertura também através de live, a missa da quarta-feira de cinza, ontem não, na quarta-feira de cinza também foi, e hoje nós já estamos no primeiro domingo da quaresma. Esse tempo de preparação, pensando só nos tempos sequenciais de Deus. Nós não vamos pensar aqui em outras coisas não, mas os 40 também significava castigo, algo que não tinha sido bem, que a pessoa tinha assim, uma provação também de 40, com o número 40, ou dias, anos, são intervenções sucessivas de Deus. E olha que são bem interessantes. Se nós lembrarmos, Saul, os reis Saul, Davi, eles governaram 40 anos. Então, é um tempo. É um tempo de aliança, por sinal, o evangelho deste domingo vai narrar para nós a aliança. Então, a primeira aliança com Noé, aquele homem justo, humilde, e uma aliança de 40 dias sobre o quê? Do dilúvio. E aí houve aquela aliança da preparação de um barco, né? Colocando toda a família
não só Noé, toda a sua descendência, os animais, tudo assim, a preocupação de Deus com a natureza. E nesses 40 dias que nós estamos hoje começando a primeira leitura do Evangelho deste domingo, começa com esse pós-dilúvio. Nós temos também, Jesus prega por 40 meses para fortalecer na sua missão. Ele vai se preparar. Jesus é conduzido ao templo quando nasceu, com 40 dias, quando ele foi lá purificado, lá com a presença do idoso, do velho experiente Simeão, depois também a Ana, a profetisa Ana. E são várias. Jesus ressuscita após 40 horas no sepulcro. Tem todo assim momentos assim bem focados, assim, bem marcantes sobre o 40. Jesus aparece aos seus discípulos, né, depois de ressuscitado, e convida para eles irem lá na Galileia. Ele passa 40 dias aparecendo a eles, né, como vivo e sem ser fantasma. Então essa é uma marca, assim, uma realização de ciclo. E no período quaresmal nós somos convidados a ter essa reflexão do que é a quaresma e o que traz para nós a quaresma. Então, a primeira leitura deste domingo está aqui, é o Gênesis, o capítulo 9, versículos de 8 a 15, e vai mostrar o estabelecimento de Deus sobre essa aliança de Deus com Noé. Então, na água, né, quer dizer, aquele povo foi libertado de onde? Das águas. Então vai lembrar aquela barca, o povo na água, 40 dias, vai lembrar o batismo. E o batismo é a salvação para uma vida nova. E conforme as leituras e a explicação, o decorrer do texto, vocês podem ler em casa, Gênesis capítulo 9, versículo de 8 a 15, é bem pouco, que essa aliança com Noé vai mostrar que o povo volta uma nova humanidade. Então é bem interessante. E tem muitas outras alianças de Deus, né? Tem com Noé, tem a aliança de Deus com Abraão, né? Nós veremos mais à frente, mostrando toda a sua descendência, como será. Tem uma aliança também com Moisés, lá no monte, com o povo, representado por Moisés lá no Monte Sinai, que por sinal passa 40 dias, tem a aliança do coração e tem essa nova aliança agora que é feita em Jesus, através de Jesus, o novo profeta. Então essa aliança com Noé, nós não podemos esquecer, vai lembrar o batismo, salvo das águas. Moisés também foi salvo das águas, né? Toda a história. Então essa primeira leitura vai focar, trazer para nós isso. A segunda leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo de 18 a 22. E ele observava os cristãos que se diziam cristãos e estavam diversos, né? Um para um lado, outro para outro, sem rumo. E ele chama muito a atenção, convoca para que eles se comprometam a compreenderem, a experimentarem, a vivenciarem em conjunto nas comunidades o compromisso que foi feito no batismo. Então, a segunda leitura vai trazer para nós esse momento. O evangelho de hoje é um evangelho bem curto também, bem pequeno. E diante, quando estivermos aqui, aí eu vou falar um pouco sobre a campanha da fraternidade nesta quaresma, o que traz para nós, o que é um pouco só, porque todo mundo já sabe muito. Então, a leitura é do Evangelho de Marcos, que é o ano B, que nós estamos estudando. O capítulo é o primeiro, nós já tínhamos visto esses capítulos nos domingos comuns, após o batismo de Jesus, quando Jesus sai, ele vai para Galileia. E aqui nós vamos ver quem é Jesus, que é a pergunta incessante, né, do Evangelho de Marcos para nós. E logo,
o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E ele esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo cumpriu-se e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o tanto que é bem pequeno, e nós já ouvimos trechos desse Evangelho este ano, já quando diz cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Era o que João Batista, que veio antes de Jesus, foi assim, foi anunciando, vivia no deserto, comia frutos silvestres e dizia: olha, venham, virá depois de mim, virá um que é mais forte do que eu estou batizando aqui pelas águas, mas ele vai batizar pelo Espírito. Lembram dessa história? E ele, quem batizou, foi quem testemunhou o batismo de Jesus, foi João Batista, né? E aí, lembrando que naquele dia do batismo, o que aconteceu? Os céus rasgaram-se, né? Quer dizer, a nuvem, uma voz dizia: isto é meu filho muito amado, lembra? E que Jesus, já falamos demais aqui no programa, saiu de dentro das águas e saiu para a missão. Logo ele foi chamado Cordeiro de Deus. Tão logo ele soube também da prisão de João Batista, aí pronto, agora é preciso que eu vá. Lembrando que ele foi primeiro com 2 dos discípulos de João Batista, depois foram 4, e aí foi aparecendo. Mas Jesus estava na Galileia. Galileia era o lugar dos marginalizados, dos excluídos, da periferia. E nós vamos olhando aqui a leitura quando começou, diz assim: o Espírito conduz Jesus ao deserto. Deserto é lugar de quê? De feras, animais desconhecidos, sol quentíssimo, ou então uma lua bonita, né? Um sereno, areia, vento. Sem árvores, sem fontes d'água para beber. Olha como foi difícil. E foi para lá que Jesus foi. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado. Olha, vamos observar assim, irmãos e irmãs. Tem o Evangelho de Mateus, tem outros evangelistas, mas Marcos vai falar só que ele foi tentado. Marcos não define no seu evangelho a primeira tentação, a segunda tentação, a terceira tentação. De quem? Aqui ele diz do Satanás. Satanás significa adversário, inimigo. Nós nem entendemos muito adversário como inimigo, né? Diz, é uma campanha assim de lá, de cá, mas é assim. Porque prestar bem atenção que quando a gente fala Satanás, nós lembramos também do nome diabo, não é? D-I. Eu estou dizendo esse DI aqui de diabo, porque nós vamos ter o DI também do diálogo, mas no final eu vou explicar. E aí o diabo significa separação, rompimento, inimizade, desunião, muros fechando. Contrário do diálogo. Então esse diabólico é aquele que separa, é aquele que provoca, é isso que é o inimigo que quer ver o fogo pegar. Não quer ver paz, não trabalha pela justiça, pela alegria, por nada. Vai tentar. Então, que é diferente da palavra simbólico. Só para a gente também não ficar tão assim desanimado. O simbólico significa juntar forças,
que se une, vai dar o símbolo. Nós estudamos muito na palavra de Deus as metáforas, as simbologias que vêm através de uma história, de um fato, de uma cena, para a gente poder despertar. Então, o simbólico, ele traz um equilíbrio, manifesta esse equilíbrio para você ir mais além. E esse equilíbrio vai trazer uma harmonia na prática da paz e da justiça. E o que é preciso aqui nesse evangelho, nós vamos ver o que foi que aconteceu. Jesus diz assim: depois que João foi pregado, Jesus dirigiu-se para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia assim: o tempo cumpriu-se, né? Arrependam-se, creiam, convertam-se, não é? Convertam-se, o tempo chegou, que tudo acontecerá. Acreditem no Evangelho, acreditem na boa notícia. Não é uma chamada de atenção? Então, vai falar muito aqui da conversão. Conversão é um ato que vai dizer respeito, por mais motivos, sinais, orientações que nós encontremos das pessoas, dos momentos, das leituras, a conversão é feita dentro de nós. Eu não posso converter ninguém. Ninguém vai converter. A conversão precisa ser uma atitude que vem de dentro de mim. E é por isso que nesse período, antes no meio aqui das sugestões aqui sobre o Evangelho, do nosso raciocínio, nós dissemos assim: primeiro domingo da quaresma. Quaresma vem de 40, tempo de preparação para. E essa preparação quaresmal, ela vai trazer para nós essa palavra conversão. E essa conversão, ela é manifestada através de 3 atitudes. Nós já ouvimos nesse período, desses dias. Não é a campanha da fraternidade aqui, é dentro da quaresma. 3 momentos assim, baseados no jejum, 3 atitudes. Jejum, na esmola, que é igual à caridade, e na oração. O jejum é um momento, é uma prática, né, feita de evitar alimentos tais e tais, ou na hora certa, mas em favor, uma renúncia em favor do meu convívio comigo, do meu relacionamento Marlene com Marlene, você com você. Quando nós vamos partir para outra ação da esmola, da caridade, já é um relacionamento nosso com o outro. E quando nós vamos para a atitude, para a ação fortíssima da oração, ela é um relacionamento nosso com Deus e de Deus conosco. Então, jejum, esmola, oração. Então, isso aí nós somos convidados no período quaresmal a viver essa espiritualidade quaresmal através do jejum, da esmola, da oração, como uma necessidade única, ímpar, para uma reflexão fortalecedora de algo que mais precisa. Neste momento, nós vamos lembrar um pouco que a Igreja Católica, no ano de 1962, há 59 anos atrás, estudando com um grupo que não é sozinho, uma pessoa que chega e impõe, fizeram a proposição, num planejamento, num estudo de caso, sobre a campanha. Uma campanha a gente faz quando está precisando algo. Vamos fazer aqui a campanha de umas cestas básicas para as famílias tais, porque estão precisando. A campanha da vacinação da gripe, porque está precisando as pessoas se vacinarem para isso. Vamos fazer a campanha para adquirir, não é? Que o Brasil, o mundo inteiro adquira a vacina contra o Covid. Aí já é diferente, depois que virar da vacinação. Vamos fazer a campanha de aquisição
dos recursos e das vacinas, né, para nós. Então, essa campanha é algo que se faz para atender uma necessidade grande. E falar fraternidade é porque é entre irmãos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Pai, eu estou apontando aqui para cima. Pai Deus. Que nós tenhamos a nossa crença religiosa aqui numa igreja tal, na outra igreja, na outra, tudo bem. É uma escolha de cada um, ou pela família, ou pela pessoa, onde a pessoa está se sentindo bem. Eu não posso dizer que é só a minha igreja que vale, não. Mas se nós temos o temor de Deus, acreditamos num só Deus, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E ainda disse assim, a imagem e semelhança, a imagem é gratuita, pronto, e a semelhança é das ações que você pratica. E nós vamos observar como são essas ações em nós. Então, no ano, aí as campanhas começaram, né, com vários temas. No ano de 2000, foi visto que a Igreja Católica estava liderando essa campanha, resolveu convidar mais irmãos e convidou um grupo, né, CONIC, de várias outras igrejas para fazerem uma campanha mais forte que abrangesse o social por uma situação bem difícil. E é a campanha F, fraternidade, e um E, ecumênica. Ecumenismo de várias crenças religiosas. E isso é normal, isso existe no mundo. Agora tem sido tantas lives, né? No dia 16 vai ter uma ótima, com vários, um budista, um pastor, um padre, várias crenças religiosas. É diálogo interreligioso. E esse grupo pensou numa quinta campanha da fraternidade ecumênica entre outras igrejas. 2000, 2005, 2010, 2016 e agora 2021. E essa agora, toda campanha tem um tema. E o tema da campanha desse ano é fraternidade e diálogo. Lembra quando eu disse separa, diástole, os movimentos aqui do coração, separação, sístole e diástole, de separação, mas tem aqui diálogo 2, não é separação, conversa, não é briga entre duas pessoas, não é monólogo entre uma pessoa. Então o tema escolhido foi esse aqui, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, é um tema, e ela vai abranger vários momentos, como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Então, é um tema bíblico, e esse aqui é de Efésios, e os temas vai levar, assim, a um caminhar, a campanha. E o convite do caminhar deste ano é o convite dos discípulos de Emaús, né, caminhando na estrada, mas agora não vai com ver, julgar e agir, é outro momento, mas agora nós vamos voltar aqui, era só para mostrar esse momento da campanha. Então, continuando o nosso evangelho, nós vamos observar 2 lugares nessa leitura. Ela vai falar de deserto e vai falar também da Galileia. E no deserto, o evangelista Marcos, vai fazer para nós, ele vai pegar assim, um baú bem grande da nossa memória, da memória do povo, e vai abrir esse baú, aí vai dizer, após o batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito para o deserto. E o deserto é um lugar de sol forte, de feras, nós já falamos. Mas Jesus vai inaugurar o novo, como Noé também inaugurou, e definitivo, prestar atenção, Êxodo. É outro Êxodo. O Êxodo é naquele tempo que o povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto. E ele vai passar 40 dias, né? Então,
passa nos 40 dias do dilúvio, depois vem o do deserto sendo tentado, vem lembrar Elias também que esteve na montanha durante 40 dias. E nós vamos partir para a Galileia. Lembra que no domingo passado nós falávamos na Galileia, lá na cura do leproso, que não podia se aproximar, não podia tocar, que ficava contaminado? Então, porque lá era lugar de marginalizados, excluídos. E é ali onde Jesus inicia a sua missão. E convida-nos também a iniciarmos a nossa. A região aqui, essa região, ela é sinônimo de marginalidade, de exclusão. E nós, no meio dessa gente todinha, o mundo que nós estamos vivendo hoje não é assim também? Dá para a gente se questionar? E aí Jesus vai e começa. Ele vai e diz assim: o tempo cumpriu-se. Deus está próximo, convertei-vos e acreditai na boa nova, no Evangelho. E sabe como é que ele faz esse anúncio dele? Ele anuncia em 3 momentos. Primeiro ele anuncia que o tempo já se cumpriu. O que é o tempo já se cumpriu? Que a espera da libertação já acabou, ela já chegou ao fim. E nós, se nós estamos no caminho de Deus, já chegou ao fim, então só falta nós compreendermos o que é esse caminho. Que o caminho dos marginalizados, dos excluídos e o de Jesus Cristo é a mesma coisa. Dos sofredores, dos que têm fome, dos drogados, dos desempregados, de gênero aí, de diferença, de tudo do mesmo jeito. Precisa ter um momento. Rasgou-se o céu, não é? Não foi o coração, vai dar abertura, acolhida. O segundo momento ele diz assim, quando ele diz assim, o reino de Deus está próximo, é outro anúncio, não foi? Quer dizer, cuidem, o tempo já foi cumprido, quer dizer, já está libertado. O reino de Deus está próximo, olha, está chegando, através de quem? Dos atos libertadores de Jesus, os atos que ele realiza. Então, o reino de Deus é uma proposta da realidade dinâmica, de trabalhar, de vencer, de lutar. E por isso nós estamos nessa campanha e nesses movimentos e nós vamos enfrentar. Convertei-vos e creiam no Evangelho. E a conversão vai depender de quem? De cada um de nós. Quando a gente diz que está convertido, a gente deu a oportunidade da adesão à prática de Jesus. E a prática de Jesus é libertação. Se os céus já se rasgaram, já se abriram, o tempo já está de libertação. E nós vamos fazer o quê? Não é mais justo que nós continuemos assim, de braços cruzados, mesmo porque Jesus ressuscitou, foi assim, morreu e crucificado de braços abertos, né, de forma horizontal. E aquela cruz vertical que é a dinâmica de Deus, a presença de Deus ali. Então, nós não podemos mais ficar de braço cruzado, agora é ação. E nós somos convidados neste momento quaresmal a fazermos esta caminhada com várias paradas. Este é o primeiro domingo da quaresma, são 40 dias. Depois teremos, quando chega até o domingo de Ramos, depois vem o tríduo pascal, vem a ressurreição e começaremos os domingos da Páscoa, né? Da grande festa. E depois, até chegar a Pentecostes, e nós entraremos nos domingos do tempo comum novamente. Assim, esperando que nós tenhamos assim essa atitude de maturidade, de oração, assim, de agradecimento a Deus por ter quem cuide, quem escreveu o material da campanha, quem nos orienta nas lives, quem organiza, a equipe de bastidores que ficam por trás, que ajeita daqui um som, organiza, liga aqui uma tomada aqui, liga. Se não tivesse quem organizasse aqui, para mim eu não estaria, não teria
gravado. Tem aqui a equipe da TV Boa Notícia aqui em Balsas, que também publica, divulga tudo através da Rádio Boa Notícia também, de Balsas. E assim nós estamos nessa linha, né? Nós estamos ligados, conectados em redes, mas vamos conectar em rede de felicidade, de alegria, de energia positiva, de palavras que se unem, de construções de pontes, de crescimento pessoal e crescimento. Vamos cuidar de quem está precisando e cuidar de nós também. E vamos acreditar. A gente tem lido muitas coisas contrárias. A Igreja Católica não é única, ela movimentou, liderou, mas outras estão e nós estamos. Somos, sobretudo, irmãos e irmãs. E acreditemos e continuemos sem esse olhar por cima do ombro, olhar, a gente diz assim, passou de loro duro, a gente diz essa expressão por aqui no Nordeste, quer dizer, caminhando assim, de cabeça para frente, assim, mostrando elegância isso. Isso é prepotência, arrogância, e essa arrogância não leva ninguém para frente. Vai até nem enxerga, até topa e cai. E está se espatifando. Não, vamos melhorar nosso nível. Obrigada, gratidão a cada um de vocês que estão ouvindo. Quem entendeu, tudo bem, mas teremos as celebrações amanhã. Leiam Gênesis 9, 8, 15, a primeira carta de Pedro. Nós vamos, capítulo 3, versículo 18 a 22, tudo pouco. Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, ó. 12, 13, 14, 15. 4 versículos. Uma perícope bem pequenininha. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, conserve-nos para o bem. Ajude-nos a agirmos no jejum, no relacionamento conosco, na caridade, fazer o bem sem olhar a quem, na aceitação e compreensão com o irmão, apoiando, sorrindo, amando, e na oração, no meu silêncio, comigo, com os outros e com Deus. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma santa quaresma.